Vamos a uma outra situação que eu planejei para vocês. É como comunicar questões sobre limites de faixa salarial. Então é esse quarto ponto de insatisfação. Chefe, cheguei no meu limite de faixa salarial e eu estou desanimado, estou insatisfeito porque eu não estou vendo mais como crescer. Então, como que a gente pode fazer uma comunicação clara com o funcionário quando envolve insatisfação desse tipo? Que forma que a gente pode conversar com essa pessoa e deixar clara a situação da empresa, que é o que está no seu controle, para que ele pelo menos compreenda o que está acontecendo. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo, pessoal? Então, o primeiro passo, os passos são sempre os mesmos, né? As situações que diferem um pouquinho da outra. Então você vai iniciar a parte de abertura da conversa falando sobre que você chamou o funcionário para conversar porque ele relatou a você alguns dias, sei lá, algumas semanas, que está insatisfeito por não estar tendo condições mais de crescer na empresa. Então, a parte de clarificação, de detalhamento da conversa, vamos dizer que você já sabe que é um excelente funcionário, um funcionário que desempenha, né? Aquelas condições B, a empresa tem uma boa política, ele é um ótimo funcionário, ele desempenha, existe fluxo de caixa, ele realmente atingiu o limite máximo da faixa, mas infelizmente não tem vaga, né? Para que ele possa ir para um outro posto. Geralmente acontece 3 situações. É como se fosse um triângulo, né? Nós temos, geralmente nas empresas, pode mudar um pouquinho, mas temos operador 1, operador 2, operador 3. Sendo que o operador 3 ganha mais do que o 2 e o 2 ganha mais do que o 1. Então, geralmente acontece uma pirâmide, né? Onde aproximadamente 70% dos operadores em nível 1 de uma fábrica estão aí nesse nível, onde o nível 2 é composto aproximadamente de 20% e o nível 3 mais ou menos 10%. Então você tem numa empresa 10%, mais ou menos 5% de trabalhadores, de operadores ganhando a faixa 3 salarial, que é o operador 3, em torno de 20, mais ou menos 5% em relação à faixa 2 e 70, mais ou menos 5% na faixa 1. Então essa é uma divisão. E acontece muitas vezes que essas faixas elas estão compostas e como o índice de absenteísmo e de turnover, né, absenteísmo não, de turnover, ele é baixo, ou seja, a empresa é uma empresa boa e acontece que as pessoas não saem, não são demitidas ou não pedem para ser demitidas ou não pedem para sair. Então é normal que muitas vezes não tenha condições, mesmo que mesmo que o funcionário seja excelente, ele não tem vaga para migrar para uma outra posição. Então é isso que nós vamos abordar. O que deve ser feito aqui no ponto 2 de detalhamento da conversa? Realmente colocar o que está de fato acontecendo. Se realmente não existe naquele momento uma condição dele migrar para um outro posto, para uma outra função e existe um porquê em relação a isso, tem que ser colocado claramente para o funcionário, né? Ele precisa entender que o processo tem que ser obedecido, se encontra nessa situação e que realmente isso tem que ser respeitado. Então essa posição, essa clareza tem que ser colocado para ele, né? Independente que ele ainda continue insatisfeito ou não, é seu dever como supervisor que tem o controle da comunicação à sua mão, a entender realmente como funciona esse processo, né? Onde ele chegou na faixa limite e não pode realmente ganhar um aumento, ele ter clareza do que está acontecendo. Ele precisa realmente saber em relação a isso com fatos e dados, né? Mais uma vez, foco na situação, problema e comportamento, não na pessoa, né? Isso tem que ser colocado realmente que é uma situação que você como supervisor, a tua responsabilidade é comunicar a ele. Embora ele tenha uma expectativa, essa expectativa ela tem que ser calibrada, ela tem que ser ajustada
a realidade da empresa, que não é a realidade da empresa dele, mas da grande maioria, quando acontece insatisfações desse tipo. O terceiro ponto, detalhamento da conversa, mais uma vez, é manter a autoconfiança, a autoestima e colocar a importância dessa pessoa. Se essa pessoa ela já chegou ao nível máximo, se ela realmente tem uma performance realmente muito interessante, muito boa, é importante que você destaque para ele o quão importante ele é na equipe, o quanto importante ele é para o seu departamento, bem como para a fábrica. Isso não é passar a mão na cabeça, isso é ser claro, é mostrar realmente o quanto você admira a performance daquela pessoa. Isso é importante que ele saiba. Terceira parte, mais uma vez, escutar o funcionário. Então, dê à pessoa a oportunidade de expor o que pensa. Então, você, nesse momento que você já passou pelo detalhamento da conversa, agora você vai escutar tudo o que ele pensa a respeito dessa situação. E ele tem que ter a tranquilidade para ele expor para você, com respeito ao que ele acha. E muitas vezes, no desabafo, vem coisas que muitas vezes a gente não gostaria de escutar, mas é importante para que ele realmente sinta a confiança na pessoa da sua supervisão. É necessário que ele sinta confiança para que ele diga coisas para que em algum momento isso possa ser utilizado para melhorar os processos da empresa. Então, nesse ponto, você precisa escutá-lo realmente com bastante atenção e empatia. Mais uma vez, mostrar respeito pela consideração que ele está fazendo naquele momento. O quarto ponto, pessoal, é compartilhar experiências. Então, nesse caso, muitas vezes o funcionário que ele quer ganhar mais em algumas situações, ele deixa de olhar algumas situações que é importante para que você compartilhe. É importante que você mostre para ele, muitas vezes, se for o caso, alguns outros benefícios que a empresa tem e que ele pode, neste momento, estar não considerando. Por exemplo, muitas vezes existe um plano de saúde interessante que é muito forte na sua cidade, no seu bairro. É importante que ele muitas vezes destaque que ele mora perto do local de trabalho. Muitas vezes ele recebe uma cesta básica mensal em que nem todos os lugares recebem. Muitas vezes ele recebe brinquedos no final do ano de Natal para a sua família, que muitas vezes ele se esquece. É importante que você destaque muitas vezes material escolar que ele recebe e que às vezes ele se esquece, porque muitas vezes esses benefícios, esse pacote de benefício que muitas vezes nós acostumamos, ele é diferente em outro local. Então, quando nós vamos pensar em que chegamos ao fim da nossa jornada numa empresa, nós precisamos avaliar várias coisas, não somente salário, mas benefícios, condições, ambiente de trabalho, principalmente se você trabalha num ambiente em que você já está familiarizado, que as pessoas são boas, que é um ambiente gostoso, fraterno, você mora perto da sua casa. Então isso é importante para que você compartilhe, para que ele possa juntar esses benefícios que, somado ao salário dele, pode fazer uma diferença. Então é importante que você muitas vezes destaque quais outros benefícios, quais outras coisas boas que ele tem no trabalho dele e que muitas vezes no calor da emoção a gente acaba se esquecendo. Então esse é o quarto ponto dessa comunicação. E o quinto é resumir e expressar o apoio. E nesse quinto ponto é importante destacar duas coisas, pessoal, nesse resumo e expressamento de apoio. Primeiramente, em função de tudo que você falou e de tudo que compartilhou, quem decide no final é o funcionário. Nós temos que deixar muito claro, expor com muita clareza a situação, mas nós não podemos advogar para a decisão dele. Ele precisa decidir, ele é o dono da sua decisão. Então nós só precisamos colocar as coisas na mesa e deixar ele decidir. E embora você respeite e coloque a ele a importância que ele tem, é importante que ele saiba que você espera que ele continue desempenhando. Você como supervisor, você tem metas, você tem responsabilidade, você tem compromisso,
e você precisa dele desempenhando a entrega de metas, que ele continue desempenhando em relação à melhoria das competências, você vai estar à disposição dele para ajudá-lo a se desenvolver, mas que você precisa e deixe claro que você necessita que ele continue desempenhando e que você vai estar atento em relação a isso. Então essas coisas têm que estar muito claras para que realmente essa conversa ela feche com chave de ouro. E se for o caso, você vai acompanhando o desempenho em relação a isso. É importante você manter uma proximidade quando alguém coloca uma questão como essa, porque muitas vezes ele decide ficar, mas se você não vai alimentando essas coisas, essa conversa, ele vai desanimar de novo, né? Porque muitas vezes pode demorar para que essa oportunidade chegue. Então essa é a abordagem de 5 passos que você pode fazer quando você tem uma situação como essa.